Boa noite, pessoal. Tudo bom? Iniciando mais uma segunda-feira, mais uma semana. Com um pouquinho de atraso hoje. Deu aí 5 minutinhos, 6 minutinhos de atraso, mas estamos aqui. Desejo a todos uma ótima semana, tá? É sempre um prazer estar aqui fazendo live com vocês, passando um pouco de conteúdo, conhecimento, né? Agregando a todos. E é claro que as lives também agregam a mim e a todos os participantes também. Então é sempre um prazer estar aqui, iniciando uma semana, segunda-feira, fazendo isso, que é o que a gente gosta. E hoje a live é com o Luiz Gustavo. Ele é nutricionista da HCOR e falaremos sobre alimentação cardioprotetora. Já já ele está entrando e já damos início. Pessoal, tá dando para ouvir? O áudio tá bom? Boa noite aos que estão entrando. Bem-vindos à live. Só esperando o Luiz entrar e a gente já dá início aqui na live, pessoal. Ó, ele entrou agora. Pessoal que está entrando, bem-vindos, sejam bem-vindos. Uma ótima semana a todos. Ô, tudo bom? Fala, Fala, Luiz. beleza? Tudo bem? Tudo certo. Começando a live com um pouquinho de atraso, né? Mas firme e forte aqui. Culpa minha, desculpa. Imagina, acontece. Imprevisto acontece. Bom, eu estava aqui, já tinha começado a dar início aqui à live. Luiz, eu gostaria que você se apresentasse, tá? Um pouco aqui para todo mundo. Certo. Bom, eu sou Luiz Gustavo, sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva, habilitado para a prática de mindfulness, mindful eating dentro do consultório. Então, venho trabalhando muito com comportamento ultimamente, é uma coisa que eu estou gostando muito. Tô dando início no mestrado também, na área de comportamento. E é isso. Trabalho no Hospital do Coração, no HCOR, São Paulo. Atuo com projetos de pesquisa, atuo com nutrição clínica também. E a gente sempre tenta, nesses estudos que a gente faz, a gente sempre tenta ver qual é o benefício para o nosso paciente, né? Então, principalmente o resultado, será que a gente vai conseguir, por exemplo, trazer isso para o SUS, né? E a gente sempre tenta ver essa parte de acessibilidade. Bacana. Gente, para quem não sabe, o Gu, ele estudou comigo, então a gente fez faculdade junto, e desde a época da faculdade ele já tinha ingressado aí no HCOR, né, como estagiário, né? E aí conseguiu continuar lá, fazer parte do grupo. Então, cara, prazer estar aqui fazendo essa live com você, tá? Prazer, E, Tassi. e na sua parte clínica, você recebe muito pacientes com doenças, certo? Cara, muito. É, como lá é o Hospital do Coração, né, a gente sempre tenta fazer algo mais voltado para tentar puxar o que, que a gente pode, como que a gente pode proteger o coração, vai, por exemplo. E aí nesses estudos a gente trabalha com hipertensos, diabéticos, obesos, pessoas com sobrepeso e dentre outros milhões de fatores de risco, né? Ah, bacana. Hoje me perguntaram aqui sobre o que é o nosso tema hoje, pessoal, é sobre alimentação cardioprotetora. Bom, para a gente dar início aqui ao tema, eu gostaria de que você falasse
quais são as características de uma alimentação cardioprotetora? Qual que é a definição? Então, Gui, hoje a gente sabe que pelo menos aí 30% da população vem sofrendo com algum tipo de fator de risco, pelo menos, né? E 30%, teve um dado da OMS que 30% em 2015, 30% das mortes em 2015 foram por doenças cardiovasculares, né? E aí lá no Hospital do Coração a gente começou, em 2011, a gente começou, o pessoal, né, o grupo de pesquisadores começou a pensar como será que a gente poderia trazer uma alimentação mais saudável para o brasileiro, né? Porque se falava muito na dieta DASH, a dieta do Mediterrâneo, só que não é acessível para o brasileiro, né? Então, o grupo de pesquisadores começou a pensar como será que podia trazer isso para o Brasil, né? Então, foi dado início num projeto super lindo, o maior ensaio clínico randomizado em nutrição do Brasil, né? E aí a gente trouxe alimentação cardioprotetora para o brasileiro, né? Então, os preceitos são aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, né? Então, crus ou cozidos, enfim. Laticínios também, magros. Consumir com moderação tubérculos, arroz, que são os mais energéticos, assim, né? E numa menor quantidade as fontes de proteína animal, então carne, ovo, queijo também, né? E aí a gente foi trazendo isso, e como será que dava para colocar no dia a dia do brasileiro isso, né? E deu super certo, é muito bacana porque é acessível, né, para a população. Exatamente. E a gente observa que realmente, né, se a gente não consegue padronizar um tipo de alimentação naquela região, não faz efeito. A gente pode ter a melhor dieta, né, para aquela situação, para aquela doença, mas se a gente não seguir ali o que aquelas pessoas locais já comem, né, quais tipos, né, quais alimentos que elas têm acesso, a gente não consegue fazer uma alimentação adequada, certo? E aí que realmente, né, que surge Exatamente. essa preocupação de vocês em garantir ali a saúde desse público, né, que tenha acesso a esse tipo de alimento, que é essa alimentação brasileira. E hoje a gente realmente vê esse número crescente de mortes por doenças cardiovasculares que só vem aumentando, né, ano após ano. E a gente já tem controles, a gente já tem métodos, né, de controle de doenças cardiovasculares, mas até agora, né, não foram tão eficazes para atenuar esse aumento de doenças cardiovasculares. Exatamente, é isso mesmo. E quando a gente começou a pensar, né, a gente queria trazer algo mais lúdico também, né? Então, como que o nosso paciente que não tem tanta informação ali, né, perto dele, como será que esse paciente consegue entender? Como será que ele vai colocar isso no dia a dia? Como será que vai passar para os familiares, né? Então a gente trouxe, a gente pegou a bandeira do Brasil para poder facilitar, né? Então, por exemplo, o grupo verde que a gente tem que consumir numa maior quantidade é a maior parte da bandeira do Brasil. Então, os alimentos que a gente consome de forma moderada é a parte amarela. Os alimentos do grupo azul, que são a menor parte, né, a gente consome numa quantidade menor. Então, como será que a gente poderia também passar isso para o nosso paciente? E tendo em vista a diversidade do Brasil, que é muito grande, né, Gui? A gente fez questão de, em cada pedacinho do Brasil, colocar essa alimentação. Então, pô, no Pará, o que, que o pessoal come? Em João Pessoa, o que, que o pessoal come? Fortaleza, o que, que o pessoal... Então, a gente pegou cada coisa das regiões para poder trazer isso para alimentação cardioprotetora, né? Então, foi elaborado um material super bacana também, né? E foi muito legal porque a gente conseguiu estudar muito bem e ver os resultados, né, no nosso paciente. Então, pacientes que eu conversava há 3, 4 anos atrás, há 3 anos atrás, né, na verdade. Hoje, com um médio contato, o paciente já fala, pô, realmente é super acessível, vocês escolheram alimentos que tem aqui na minha cidade, que o preço é justo, que eu consigo ter...
Então, isso é muito bacana, né, quando a gente vê e a gente tem esse feedback, principalmente do paciente. A gente tem que ter esse respeito, né, com a alimentação regional, realmente. Varia, tem várias variações de alimentos em cada região do nosso país. A gente não consegue padronizar, certo, um tipo de alimento para ser a cura, né, dessas doenças. Mas é um excelente trabalho, é um trabalho que tem que sempre aumentar, né, principalmente no âmbito da prevenção, certo? Hoje em dia, a gente tem muitas causas de mortes e a gente, às vezes, trata a gente não trata a causa, né? A gente já trata ali a consequência, a gente já trata a própria doença e não trata a prevenção. E isso também falta muito, né? Isso também é um dever de médicos e de nutricionistas e até do governo em geral, de realmente avisar a população, né, conscientizar dos perigos de uma alimentação que prejudique, né, principalmente uma alimentação inadequada que favoreça esse aumento de doenças cardiovasculares. E aí, agora sim, já pegando no tema, Gu, quais alimentos, né, Gui, eu tô te ouvindo um pouco baixo. tá ouvindo melhor? Ainda tá um pouquinho baixinho. Você consegue me escutar bem? Consigo. Tá dando para ouvir? Agora melhorou. E aí, eu queria que você falasse, por exemplo, a gente sabe que dependendo de fatores de risco, né, dependendo do estilo de vida daquele indivíduo, ele tem maiores chances de ter doenças cardiovasculares. E quais alimentos que favorecem essas doenças cardiovasculares? Porque a gente já começa a estudar os alimentos que favorecem, para então estudar os alimentos, né, cardioprotetores. E eu queria que você falasse quais os alimentos que são mais favoráveis a gente obter uma doença cardiovascular. Esse ponto é muito bacana, Gui, né? Porque às vezes quando eu estou viajando para dar aula, que a gente fala sobre alimentação cardioprotetora, vem muito questionamento de outros profissionais. O que é um alimento cardioprotetor? Ou qual é o alimento mais cardioprotetor? Né? E aí a gente mostra que, na verdade, todos os alimentos são cardioprotetores. Né? A gente, de acordo com o guia também, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi publicado em 2014, eles falam em níveis de processamento dos alimentos. Então, a gente sabe que do nosso dia a dia, do nosso hábito, né, a gente tem que tirar os alimentos ultraprocessados. Então, são aqueles alimentos industrializados, né, formulações industriais, muitos aditivos químicos, aquele tanto de coisa que a gente vê aí no mercado, né, e a gente recomenda para o nosso paciente tirar. Então, ele tirando os alimentos ultraprocessados, ele vai todo o resto que ele consumir é cardioprotetor, né? Então, por exemplo, arroz é cardioprotetor, o frango é cardioprotetor, a salada é cardioprotetor, só que aí entra em níveis de cardioproteção, né? Então, a gente sabe que frutas, verduras, legumes são mais cardioprotetores em relação aos outros que eu comentei agora, né? E aquela alimentação simples, sabe? Quando a gente fala que o simples funciona, é muito verdade. Porque se a gente incentivar o consumo de frutas, incentivar o consumo de verduras, de legumes, o nosso paciente ele tem um quadro melhor, ele pode não só tratar, como prevenir também, né, doenças cardiovasculares e fatores de risco. Então a gente vai trabalhando com a proteção, né? E é legal a gente ver isso nos nossos pacientes que realmente precisam disso e realmente sofrem com uma má alimentação, né? Teve até um rapaz que comentou agora sobre valores, né? E realmente uma alimentação saudável é mais barata do que uma alimentação qualquer, assim, né? Quando a gente pensa em lixo, por exemplo, como ele comentou, se a gente tem uma alimentação com, baseada em frutas, verduras, legumes, o custo é menor, Gui. Eu falo isso porque hoje eu tenho alguns pacientes que eles conseguem fazer esse cálculo no fim do mês
e são pacientes que realmente precisam, né? Então, R$ 100 no mês muda muito. E eles ficam muito felizes, porque quando chegar lá no fim do mês que eles viram que conseguiram economizar e comeram bem, o resultado é melhor ainda, né? É um conjunto de fatores, né? Acho que quanto mais natural for a alimentação, menos dinheiro realmente esse indivíduo vai gastar, né? Ele vai evitar de comer fast food, próprios alimentos industrializados, né, já são mais caros pelos próprios processos de industrialização. Então, realmente, né, uma alimentação cardioprotetora nada mais, nada menos é do que uma alimentação baseada em alimentos naturais, né? Os chamados alimentos in natura, né, ou minimamente processados. E o que muita gente não sabe, que eu queria até te perguntar, né, até que você comentasse, o que são, né, os alimentos ultraprocessados? Que a gente fala, retire os alimentos ultraprocessados, mas as pessoas não entendem, não sabem o que são ultraprocessados. Eu queria que você falasse o que são alimentos ultraprocessados, né, quais, né, exemplos. Então, Gui, tem uma definição de alimento ultraprocessado que define bem, que mostra bem o que a gente vê no mercado, né? Então, basicamente, são alimentos que passaram por algum tipo de processamento, né? E tem aditivos químicos, então tem formulações industriais junto deles, né? E normalmente são 5 ou mais ingredientes. Então, eu gosto de falar do pão, por exemplo, né? O pão francês ele é basicamente composto por 5 ingredientes, que é água, sal, farinha, açúcar e óleo. Então, o fermento, né? E aí quando a gente pega, por exemplo, chega lá no mercado, tá na gôndola e dá uma olhada nos pães que tem, eu já vi pão com 32 ingredientes. Pô, uma média de preço de R$ 12. E o que será que é melhor para o meu paciente, né? Será que ele pode consumir um pãozinho francês que tem menos ingredientes, ou será que ele tem que consumir aquele pão com 32 ingredientes? Muitos desses ingredientes eu nem sei falar o nome, nem sei o que é, e sem saber o que é, eu vou nutrir o meu corpo disso? Então, será que o meu corpo merece? Acho que não tem necessidade, né? Então a gente acaba quebrando um pouco de paradigma ali, quando a gente fala em alimentação cardioprotetora. Porque quando a gente está lá no mercado, a gente vê os preços, né? Então, por exemplo, o iogurte. Basicamente, leite e fermento lácteo. São 2 ingredientes. E aí, 80 centavos, R$ 1, né? Dependendo aí, dá aquela variada. E aí você chega no mercado, vai dar uma olhada, tem iogurte com 20 ingredientes, custando R$ 7, R$ 10. Pô, será que é acessível para todo mundo? Né? E aí a gente acaba pensando, lembrando desses ultraprocessados, né? Tirando os embutidos, os pacotes, né? A gente tem um lema que é descascar mais e desembalar menos. Acho que esse lema devia ser posto para todo mundo, porque é muito real. A gente tem aquele. Quando a gente pega a fruta para descascar, lembra uma coisa de infância, né? Então hoje tem fruta que é vendida no mercado já descascada, já desembalada, a vácuo, sei lá, né? Já com conservante, A gente embutido, acaba tudo, perdendo né? um pouco disso. Oi? Exatamente. E A gente acaba exatamente. perdendo um pouco disso, né? Quanto mais natural esse alimento, né? Quanto mais ele vier puro da natureza, melhor ele vai ser, realmente. O seu exemplo foi ótimo, não? A gente encontra pão francês, que ali tem um processamento básico, né? Em comparação com pão de forma, às vezes, né? Que tem ali ingredientes, estabilizantes, conservantes, né? Tudo junto naquele pão. E a gente acha que ele é mais saudável por ele ser integral, né, ou parcialmente integral, na maioria das vezes, que é uma mistura de farinha. E a gente acaba aqui esquecendo, né, deixando o pão francês de lado,
que é um alimento como qualquer um outro, né? Que dá para ser inserido em qualquer dieta, basicamente. Exatamente. E ele é super acessível também, né, Gui? Então, se a gente for Sim, pensar em valor, vai, uma média de 50 centavos a unidade do pãozinho, é super acessível, né? Principalmente para o paciente que não tem condição. exato. E outro exemplo seria, por exemplo, um queijo, né? Um queijo também, dá para fazer ele de uma forma fermentada, mais natural. Agora a gente encontra queijos, né, com sabores, né, com texturas diferentes. Polenguinho, por exemplo, é um queijo que não é tão queijo, né, assim. E assim ele se torna, né, de um Queijo alimento. processado. Exatamente, de um alimento que não era processado virou um ultraprocessado, né? E Virou. pelo que eu vejo, na maioria desses ultraprocessamentos, uma é pela facilidade do produto, né? Ali às vezes você tem uma facilidade maior na obtenção desse produto, e outra é pelo sabor mesmo, né? A maioria desses produtos que eles adicionam mais coisa, gordura, mais ingredientes, né? São realmente para talvez realçar o sabor desses alimentos, né? Deixar eles paladarmente mais acessíveis, mais saborosos, né? É, e é verdade mesmo. Outro dia, um paciente chegou aqui no consultório, né? E agora eu só tô comendo pão integral, doutor, falou pra mim. É, que bacana. Não, mas eu tô me sentindo mal. Eu falei, já deu uma olhada nos ingredientes, viu o que que tem? Não. Falei, não, então depois você me manda uma foto que eu posso te ajudar, né? Eu sempre ensino meu paciente a ler rótulo, que é uma coisa fantástica. Depois que ele aprende a ler rótulo, parece que dá uma caminhada longa, né? E aí me mandou a foto do pão e não tinha nem farinha de trigo integral, Gui. Então, porque tinha linhaça, ele achou que era integral. E, pô, tinha um monte de aditivo químico que possivelmente estava causando alguma inflamação, causando alguma coisa nesse meu paciente, que ele estava se sentindo mal, né? É, exato. Eu acho que esse conhecimento básico sobre nutrição, né, tanto conhecimento sobre tabelas nutricionais, teriam que ser passado desde a escola, né? Quem sabe se a gente não tivesse essa aula na própria escola, né, de leitura de tabelas, conscientização, a gente não teria hoje um tamanho número de mortes por doenças cardiovasculares. Certo? Então, assim, é uma coisa básica, né? Básica, assim, para nós, mas isso não é passado, né? Esse ensinamento, uma leitura de rótulo. Então, é uma coisa que falta muito, e falta isso na nossa educação, na nossa cultura, né? Para a gente prevenir realmente que haja aí mais mortes por doenças cardiovasculares. Eu tirei, eu tirei uma informação. Fica melhor assim de ouvir? Tá melhor para ouvir? Tá dando pra ouvir. Tá dando pra ouvir, Gui. Tá. Eu tirei uma informação aqui muito legal. Foi no cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, quem entrar no site já consegue ver as mortes por doenças cardiovasculares desse ano, de 2019. Foram, nesse ano, já 311 mil pessoas que morreram já por doenças cardiovasculares. Se você entrar no site, o ponteirinho está girando, está morrendo ali gente minuto por minuto, né? E em 2017 calcularam 387 mil pessoas. Então é interessante a gente ter essa conscientização, né? Tem sites que nos mostram isso, que nos conscientizam. E, e são sites de busca, né? Que a gente consegue ter essa conscientização. E agora que você tinha citado, eu queria que você falasse dentro de uma alimentação cardioprotetora. Nós temos os grupos, né? Grupos são divididos por cores, que você falou. E aí, Ficou um pouco baixo, Gui. eu queria que você falasse, dentro da alimentação cardioprotetora, você falou que existem grupos, certo? Os grupos eles são divididos por cores, né? Cada cor tem uma especificidade, mais ou menos, tá? Eu queria que você falasse um pouco de cada grupo desses, né? Do grupo verde, do grupo azul, vermelho. Aham. Eu até trouxe para mostrar para você, Gui, que é o material que a gente usa, né? Então é esse daqui, ó. Bacana, Ele está disponível no site do Ministério da Saúde também. legal. Se você jogar no Google alimentação cardioprotetora, tem fácil acesso a esse manual. É o manual que a gente usa para poder lidar de uma melhor forma com o nosso paciente, né?
Então, é, procurando essa forma lúdica, né, que nem eu disse anteriormente, o grupo verde, o amarelo, o vermelho são os alimentos ultraprocessados, né, que a gente acaba não contando. Então, a gente não incentiva o consumo, né? Então, a gente pode fazer por ranges calóricos, né? Então, uma dieta baseada em 1.400 calorias, em 1.600, em 1.800, a gente vai contando quantas porções do grupo verde deve ter, quantas porções do grupo amarelo, do grupo azul por dia, né? Então, o grupo verde, ele é basicamente frutas, verduras, legumes crus ou cozidos, né? E leite desnatado e semidesnatado entra também, e os feijões, né? Os alimentos do grupo amarelo são os tubérculos, arroz, né? Enfim, pão, mel, batata, castanhas, óleos vegetais, né? Que a gente sabe que também desempenham um papel importante na nossa saúde. E aí E os alimentos do grupo azul são as carnes, né? Carne, frango, peixe, ovo, queijos também, né? E aí a gente vai montando junto com o paciente. Pô, como será que você consegue colocar no seu dia a dia alimentação cardioprotetora? Como será que isso vai fazer parte da sua rotina? Então, a intenção não é que o paciente tenha uma mudança radical, sabe? Uma coisa super trágica. A gente quer trazer a rotina dele e tentar mudar algumas coisinhas lá na ponta para depois ir percorrendo todo o caminho, né? Então, se a gente dentro do consultório a gente sabe que uma mudança drástica e radical não tem adesão, né? Então, inclusive depois eu fiz um estudo na época da faculdade, depois posso até compartilhar com você, sobre dietas da moda, né? E aí a gente sabe que é inconsistente a longo prazo. Então, pode ser consistente a curto prazo, só que a gente está pensando em longevidade, né? Então, como será que a gente pode trazer isso para o nosso paciente? Então, o nosso paciente consegue ter bons resultados, consegue se nutrir, consegue cuidar do corpo, consegue se autocuidar, né? Porque tem muito paciente idoso que é cuidado. Então, a gente também traz um pouco desse autocuidado para o nosso paciente. Então, pequenas mudanças depois geram uma grande mudança. E isso é o ponto-chave para a gente poder começar a trabalhar isso, né? São essas, o que a gente tenta fazer no nosso consultório são essas realmente essas pequenas mudanças, né? E às vezes, pelo menos a minha maior dificuldade é conseguir com que aquela pessoa mude o paladar dela, né? Muita gente chega no meu consultório não gostando de frutas, né? Não gostando de verduras e legumes, não fazendo atividade física, né? São pessoas assim paladarmente fracas, certo? Então a gente tem uma dificuldade de introduzir esses alimentos na alimentação dessas pessoas e a gente sabe que esses alimentos são fundamentais para a prevenção de risco. E aí, consideravelmente, essas pessoas, pela inatividade física, às vezes elas são fumantes, alcoólicas, são pessoas, na maioria das vezes, quem se restringe mais aos alimentos, quem não come fruta, verduras, legumes, são pessoas que têm mais tendência à obesidade e ao sobrepeso. Então você já dobra aí, né, o seu fator de risco com essas alterações. E é bem legal a gente conscientizar por essa ordem, né, de prioridade dos alimentos. A maioria dos alimentos que tem que ser mais consumido para esses indivíduos, verduras, legumes, frutas, além do mais, né, verduras, frutas, né, alimentos vegetais, tem maior quantidade de compostos bioativos que também auxiliam, né, numa prevenção cardiovascular. Depois, um menor consumo de alimentos mais ricos em carboidratos, né, energeticamente, massas, pães, cereais. E aí a gente tenta diminuir, né, pelo menos do meu entendimento, numa alimentação que nos protege de doenças cardiovasculares, de alimentos mais gordurosos, certo?
alimentos que contenham mais gorduras trans, principalmente, gorduras saturadas, certo, de animais. E a gente tenta fazer essa prevenção no tratamento dessas doenças, retirando, né, aumentando a qualidade somente da dieta desse indivíduo. E não restringindo, e não cortando, por exemplo, leite, glúten, lactose, né, da dieta, que é uma coisa totalmente incoerente de se fazer, pensando, né, nesse indivíduo, né, pensando na saúde dele. Então, Gui, isso que você falou é muito bacana, né? Porque é, eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas não têm acesso a informações, elas têm demais, né? E nem sempre são as informações verdadeiras. Então, por essa falta da verdadeira informação, o pessoal acaba aderindo a tanta coisa, tanta loucura, para tentar ter um tipo de resultado, né? Que na verdade, assim, ela tá fazendo mal para ela mesma, para a saúde, né? Então, às vezes quando chega paciente, eu quero fazer dieta cetogênica, eu quero fazer low carb, eu quero fazer jejum intermitente. Pô, calma. Desculpa, mas não é o que você quer fazer, né? A gente vai fazer o que é bom para sua saúde. Então, eu sempre vou tentando mostrar o caminho para a pessoa para ela poder andar com os próprios pés, sabe? Então, até ela conseguir ir caminhando sozinha. E aí, eu sempre trago isso, Gui. Não é porque a pessoa está saudável, não tem nenhum tipo de fator de risco, não tem nenhuma doença cardiovascular, que ela não tem que se alimentar bem, né? Então, essa alimentação cardioprotetora, inicialmente, ela foi feita para as pessoas dislipidêmicas, hipertensas, diabéticas, com sobrepeso, obesidade, mas ela também serve para as pessoas que não têm nenhum tipo desses tipos de fatores de risco para doença cardiovascular. Então a gente consegue trabalhar na prevenção e no tratamento. Eu li você comentou agora, né, que às vezes as pessoas elas têm um risco de doenças cardiovasculares e não apresentam esses fatores de risco, não são obesos, não têm sobrepeso, não têm alterações no perfil de lipídico, né, nem hipertensão. E eu li uma matéria que eles relacionam a própria relação da cintura e estatura, que é uma relação que Consegue dependendo falar um da... pouco mais alto, Gui? Consigo. Eu li que dependendo esses indivíduos que não têm esses fatores de risco, existe uma certa relação para a gente calcular o risco de doenças cardiovasculares, né? Que seria a relação de cintura e estatura. Então você calcula sua circunferência de cintura dividido pela sua estatura. Isso dá um valor, que esse valor acima de 0,5 você já tem um fator de risco para doenças cardiovasculares, né? Independente dos outros fatores de risco. Né? A gente usava muito, né, como eu aprendi, como você, a própria circunferência de cintura, certo? Como um fator de risco aí para doenças cardiovasculares. E, desculpa, circunferência abdominal para essas doenças, né, cardiovasculares aí, para esses riscos. Então, os valores, né, que a gente tinha de 80 centímetros até 88, um risco aumentado para mulheres de doenças cardiovasculares, e acima de 88, um risco muito aumentado para as mulheres. E para os homens, um risco aumentado de doença cardiovascular de 94 até 102 centímetros de circunferência abdominal e acima de 100 e 102 centímetros, um risco muito aumentado. Né? E eu dei uma lida faz um tempo nessa outra relação, né? Nessa outra relação que faz diretamente com doenças cardiovasculares, que seria a relação cintura-estatura, que ela é mais fidedigna para um risco cardiovascular do que essa própria relação da abdominal. Então é uma forma, né, da gente mais ou menos ver se aquele paciente tem risco, né, independente de Da outras. gente rastrear, né? Exato. Muitas das coisas que eu olho primeiro, Gui, tem muito paciente que se preocupa muito, por exemplo, com percentual de gordura, né? Então, é uma coisa, assim, que a gente olha, né, principalmente dentro do consultório,
Mas eu acho que mais importante quando a gente está falando de medidas preditoras, né, que vão dar um sinal para a gente do que está acontecendo, eu acho que a gente pode falar de gordura visceral também, né? Então, pô, uma gordura visceral muito aumentada, o percentual de gordura tá bom, só que a gordura visceral tá aumentada. Será que esse paciente ou essa pessoa tem alguma alteração, por exemplo, em perfil lipídico? Como será que está o colesterol? Como será que está o triglicérides? Então a gente acaba fazendo um rastreamento, né? Além dessas outras medidas preditoras que a gente pega para ver risco para doença cardiovascular. E aí tem um risco elevado, um alto risco, um baixo risco, fora do risco, né? E também tem a herança, né? Então, a herança genética é uma coisa que influencia bastante também. Se a gente não se cuidar, né? Exato. E a gente sabe também que a gordura visceral, ela é uma gordura mais prejudicial, né, para a saúde. Ela é uma gordura mais difícil de ser oxidada e é uma gordura mais pró-inflamatória. Então, ela aumenta a inflamação sistêmica, né, através de citocinas, através de outros compostos. E isso vai prejudicando a gente, né? Isso, por exemplo, aumento de citocinas inflamatórias por exemplo, é um fator que estimula a gente a ter mais aterosclerose, né? E, consequentemente, aumento aí de doenças cardiovasculares. Então, tá tudo interligado, né? Tanto a obesidade, quanto a própria inflamação, tanto esse aumento de gordura visceral, sem você ser um indivíduo obeso, né? Tudo se gera ali a partir de uma inflamação, a partir de uma má alimentação, principalmente agora de gorduras, certo? Gorduras aí que basicamente não são benéficas ao nosso organismo, saturadas, trans. Então a gente tem esse quadro inflamatório geral. É verdade, Gui. E aí, como será que a gente pode trabalhar com esses dados, né? Então, pô, eu acho que também não adianta, por exemplo, uma antropometria fazer 1.000 medidas, sendo que você vai usar duas, três, quatro, né? Como será que a gente vai passar isso para o nosso paciente também? Então, pensar numa linguagem mais acessível, que inicialmente é o nosso objetivo, né? Como será que a gente pode, né, trabalhar com a persuasão, sabe? Tentar trazer o nosso paciente para perto. Então, tem que saber a forma que a gente fala, tem que saber como que a gente fala, né? E aí o paciente chega no consultório, pô, tá com 20% de gordura visceral. Ah, assusta, ele já não volta mais, aí quer fazer medidas drásticas, né? Quer fazer loucura. Não, calma. Vamos se alimentar bem primeiro? Dentro da sua rotina, o que é possível para você? Né? O que é acessível para você? Porque também não adianta a gente passar umas coisas absurdas, né? Umas coisas loucas assim que a gente não. A gente sabe que o nosso paciente não vai seguir. Então, começar devagarzinho e sempre trabalhar com a realidade, ó. Você está com tanto por cento de gordura visceral, você está com tanto por cento de percentual de gordura ou de massa magra. Vamos tentar aumentar um pouco a massa muscular, vamos tentar diminuir um pouco a gordura. Então a gente vai trabalhando pouco a pouco, né? E quando a gente pensa em fatores de risco, a gente está falando de mais da metade da população, Gui. Tem noção disso? Então, mais da metade da população está com sobrepeso ou obesidade hoje em dia. Como será que a gente vai dar volta para esses pacientes conseguirem se beneficiar? Como que a gente vai poder facilitar a informação para eles, né? E mostrar que não adianta fazer loucura, não adianta tomar medidas muito passo a passo, pouco a pouco, para poder ter aquela consistência que a gente falou agora há pouco, né? Inclusive, eu mostrei do material da alimentação cardioprotetora, né? Aí eu tenho aqui também o guia alimentar para a população brasileira, que foi publicado em 2014, né? Segunda edição. São dois materiais que são totalmente acessíveis e a gente consegue trabalhar muito em cima disso. É claro que quando a gente fala em nutrição esportiva, né, por exemplo,
são particularidades, né? São pacientes bem específicos que a gente trata. Agora, quando a gente fala de alimentação cardioprotetora, quando a gente fala de nutrição, em nutrir o corpo, em nutrir a mente, em realmente ser saudável, aí a gente pode falar de uma forma mais abrangente, né? Então, diminui isso, aumenta aquilo. Será que dá para a gente substituir as suas opções de escolha? E aí a gente vai trabalhando métricas factíveis com o nosso paciente para ele poder atingir, né? Exatamente. Hoje em dia, a população brasileira, né, como você falou, pelos últimos dados, estavam em 54, se eu não me engano, por cento, população em sobrepeso, e 1 em cada 5 pessoas no Brasil são obesas. Então, assim, é preocupante, né? Não é só o fato de ser estético, de ser de fatores, né, emocionais. Não, é uma doença também, é uma doença inflamatória, né, de grau leve. Então, a gente tem que se preocupar com as consequências de uma obesidade. E realmente não adianta a gente fazer, né, uma dieta assim totalmente perfeita se aquela pessoa não tem as condições para seguir a dieta. Eu sempre tento, por exemplo, na minha parte clínica, fazer esses tipos realmente de negociações. Por exemplo, a pessoa não come verduras e legumes. Tá, então em uma refeição ela acrescenta uma porção de verduras e legumes, come alguma outra coisa que ela tem maior preferência, né? E assim a gente vai ajustando a dieta dela. Assim como, por exemplo, incentivo à atividade física, né? Aquele dia que ela faz atividade física, a gente acrescenta um alimento que ela gosta, às vezes algum doce, né? Em algum horário específico, algum momento chave. Então, o mais importante é achar essas medidas que incentivem essa boa alimentação. Na verdade, todos nós emagrecer, né? Todo mundo já sabe. A internet está fácil de você adquirir essa informação. Todo mundo sabe quais alimentos fazem mal, né? Quais são mais prejudiciais, quais são mais calóricos, né? O que falta? Falta a gente, né? Ou falta essas pessoas facilitarem a dieta delas, né? Que basicamente é a nossa função, facilitar a dieta do nosso paciente, né? Facilitar a vida dele, a rotina dele, né? Adequar essas alimentações, essas refeições na rotina dele. Então, basicamente, a informação está aí. Todo mundo tem, todo mundo sabe o que precisa comer, né, o que não deve, o que deve evitar, mas a gente tem essa dificuldade ainda de alcançar essa informação, né, de realmente das pessoas se conscientizarem, principalmente, em fazer, né, em fazer o certo, em se alimentar certo, se alimentar bem, porque a gente já pensa no futuro, né? Já pensa nas precauções que a gente pode ter, numa qualidade de vida melhor, e elas não. Elas pensam no agora, no prazer, principalmente, no prazer emocional, o prazer da comida, né? Então, é algo até cultural, né? Que a gente teria que incentivar e ensinar também a esses indivíduos a mudar a palavra. Isso que você falou é muito bom, Gui, de qualidade de vida, né? É isso que a gente quer para o nosso paciente. Então, principalmente para o pessoal que não tem condição, por exemplo, de passar em consulta, como que será que a gente vai? O pessoal lá que é do SUS não tem acesso à informação, não tem acesso a uma orientação de qualidade? Como será que a gente pode passar para eles também, né? Então, a gente está pensando em qualidade de vida realmente. E, mais uma vez, tanto para prevenir quanto para tratar, né, os fatores de risco. E quanto A mais gente sabe que uma alimentação rica no grupo verde, né, por exemplo, é mais rica em antioxidantes, em vitaminas, em minerais. É o que o nosso corpo precisa, né? A gente nutre o nosso corpo de coisas boas. Então a gente vai se cuidando para lá na frente a gente não ter que ser cuidado, né? Exato. E a gente é muito adaptável, né? O ser humano é muito adaptável, principalmente paladar, né? Às vezes a gente vai retirando alimentos doces ou mesmo salgados, né? Faz essa retirada de sal, ele vai se adaptando. E aí quando ele come um alimento que ele usava a mesma quantidade de sal, ele acha já muito salgado. Então isso também é uma coisa que a gente tem que ir mudando de pouco a pouco, né? E se adaptando, não tem jeito. A gente precisa dessa fase adaptativa, isso para tudo, eu acho, né? Na nossa vida, tanto para a dieta quanto para esses alimentos específicos, né? Para a gente mudar nosso paladar e realmente conseguir não sentir falta deles.
que é uma coisa importante também, né? Que aí já mexe com o lado comportamental, né? Envolve outros fatores. Mas, tá ouvindo? Gui, você travou para mim, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Voltou? Voltou, voltou. Tá. Não, só para fechar, eu acho que os alimentos, eles é um costume, né? Um hábito da gente se alimentar bem. Isso desde a nossa infância, certo? Que pode ser tanto uma alimentação saudável desde você pequeno, como também uma alimentação totalmente alterada, né? Não só pelos genes que você falou, mas sim também pelo ambiente obesogênico que aquela criança vive, que também influencia esses más hábitos alimentares, né? Então é tudo uma questão de adaptação, de melhora de qualidade alimentar. É. Inclusive tem um estudo que a gente publicou recentemente na American Heart Journal, que a gente foi o grande ensaio clínico, né? E foram 2.500 pacientes que a gente analisou, Gui, para você ter noção. Muito, né? No Brasil inteiro ainda. Como será que todos eles conseguem ter acesso a boa informação para melhorar a qualidade de vida? Acho que esse ponto que você falou realmente é o ponto-chave, que é qualidade de vida realmente. Então, eu não estou interessado no meu paciente voltar no meu consultório 20 vezes. Eu estou interessado que ele tenha uma boa saúde, né? Que ele tenha uma longevidade e sempre trabalhando com isso na mente dele, traçando pequenas metas para depois ele atingir uma grande meta. Então, lá na frente, lá no futuro, pô, tem 20 anos de idade. Como você se imagina daqui 20 anos? Pô, tem aquela herança, o pai tem doença cardiovascular, a mãe tem fator de risco. Então, essa pessoa é mais propensa a ter, né, algum tipo de doença cardiovascular. Só que a gente consegue remediar isso. A gente, sem remédio, com alimentação, a gente consegue prevenir, né? E a nossa, E quando a gente é pequeno, que a gente quer comer de tudo, né? A gente pode comer de tudo, desde que a gente tenha aquela forma mais equilibrada, né? E hoje a gente sabe realmente que se a gente quer ter saúde, não adianta pensar em praticidade, em pacote, né? A gente tem que fazer um esforcinho, descascar um pouco mais, sujar um pouco a mão, né? quando a gente pensa assim em qualidade de vida, a gente sempre, né, como nutricionistas, nós sempre tentamos ensinar o paciente, né, e não fazer uma dieta que ele siga durante um mês, ele volte, a gente toque. Não, mas sim ensinar ele a comer melhor, né, a realmente conseguir seguir por si só aquela alimentação, que é uma alimentação saudável, que talvez é o que ele buscava, né, esse estilo, essa mudança, uma reeducação alimentar. Então, acho que uma das nossas funções também é essa parte de ensinar, né, ele a depois a se virar sozinho, que vai ser aí para o resto da vida dele. E Gu, só para a gente fechar a nossa live, a gente separou, pessoal, alguns pontos, algumas dicas importantes, retirada aí dos guias, né, que a gente vai dar aqui para vocês também. Você tá com a... Todo mundo com a caneta na mão. Anote aí. Se você começa... Eu peguei aqui algumas coisas que a gente tinha discutido, né? E dentre elas tem uma dica muito boa. A gente pensa em ter atenção, né? Hoje eu trabalho com Mindfulness e Mindful Eating dentro do consultório. A gente sabe que a atenção plena realmente muda muita coisa, né? Então, trazer essa atenção para o comer, trazer atenção para o seu corpo, para os sinais que seu corpo está dando, se alimentar de uma forma mais consciente, né? Então, como será que a gente pode melhorar essa relação com a comida, com o corpo, com a mente, né? Se a gente trouxer um pouco mais de atenção no nosso dia a dia, eu tenho certeza absoluta que a nossa relação vai melhorar com muitas outras coisas. Não só atenção, né, mas como organização também, que eu acho que é essencial no planejamento da dieta.
dieta, né? Atenção, realmente, e organização. Aí a segunda dica seria fazer no mínimo 3 refeições por dia, valorizar o seu café da manhã. A gente sabe que alimentações mais espaçadas podem te causar também aí um maior aumento do apetite, né? A maior compensação depois calórica em essa relação. Então fica essa segunda dica, que é você fazer essa regularidade de refeições ao longo do dia, né? Pelo menos 3, para evitar esses longos períodos, esse excesso de compulsão. Manter uma rotina saudável também eu acho que é super importante, Gui. Eu sempre falo para os meus pacientes evitarem o jejum prolongado, por exemplo. Se eles ficam muito tempo em jejum, a tendência é comer mais na próxima refeição. E eu não quero uma alta densidade em uma única refeição, né? Isso evita também que ele fique beliscando ao longo do dia, né? O que a gente sabe que não é o indicado, que não é o ideal. Então, manter uma regularidade na alimentação, ter uma rotina, né, tranquila, acho que realmente é um ponto-chave para a gente começar a pensar em longevidade, em qualidade de vida. Exato. E outra dica simples, né, que além da alimentação que você falou, o consumo de água, uma coisa simples que às vezes as pessoas não conseguem nem gerir 6 a 8 copos de água por dia, né? Então façam uma conta básica, vejam se vocês estão consumindo água no seu dia, pelo menos 30 ml, né, por quilo de peso, 30, 50, mais recomendado, e a maioria da população não atinge. Então isso também já causa aí danos, né? Já causa maior prejuízo para a saúde. Se a gente bebe mais água, mais saudável também é a nossa alimentação, a nossa saúde no geral. A hidratação é importantíssima, né? E aí eu tava lembrando aqui agora, é, pode até parecer clichê, Gui, mas a gente tem que falar para o nosso paciente mastigar mais também. Então, quando ele tem atenção, ele acaba mastigando um pouco mais. Meus pacientes já sabem que uma das metas que eu mais gosto de traçar com eles é que eles se alimentem de uma forma mais consciente e mais devagar. Então, eu evito que o meu paciente coma rápido, assim eu consigo fazer ele perceber o que ele está comendo. E isso eu nem vou falar de coisa fisiológica, que é impactante o tanto que melhora, né? Então, é clichê, mas eu nunca vou falar assim, pô, tem que mastigar 47 vezes de um lado e 228 do outro, né? Não, deixa o alimento numa consistência mais de papinha mesmo. Quando a gente mastiga, a gente acaba secretando uma enzima, que chama amilase salivar. E essa enzima, ela já ajuda na digestão. Então, para a comida não cair tão pesada no estômago, essa enzima já vai ajudando, já vai facilitando o processo, sabe? E aí, quando a gente come de forma consciente, come mais devagar, mastiga mais os alimentos, a gente está ajudando o nosso corpo também a trabalhar, não sobrecarrega, sabe? Sim, exatamente. E aí, só para a gente finalizar, uma última dica seria a retirada, né, a diminuição, na verdade, de sal da dieta. Então, a gente hoje consome aí basicamente 3 vezes mais sal do que o recomendado, que seria 5 gramas por dia de sal. Então, às vezes, a gente consegue substituir o sal por temperos naturais, né, orégano, sal, o próprio sal de ervas. Se vocês pesquisarem, até nos guias, né, tem, ou mesmo no Google, se você buscar sal de ervas, tem uma ótima opção para a gente conseguir salgar a comida sem tanto sal. Então, é uma boa opção para a gente evitar hipertensão e, consequentemente, doenças cardiovasculares. Tá? Gu, acho que já deu nosso tempo. Queria agradecer a presença de você aqui na live. Queria agradecer a todos também que estão aqui online. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Foi um prazer meu. Gui, muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma satisfação enorme estar com você. Poder falar de um assunto tão bacana e tão importante para a nossa população. Tentar atingir um número bom de pessoas, né, para poder compartilhar esse tipo de informação. Obrigado pela oportunidade de falar também. E só respondendo uma pessoa que perguntou em relação aos ovos, baixo consumo, tá? Igual as outras fontes de proteína. E obrigado, Gui, mais uma vez pelo convite.
Espero poder ter contribuído com boas informações aí para a galera. Agradeço. Mais uma vez, obrigado à Plenitude, obrigado a todos também presentes aqui.